E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai entrar de cabeça num assunto que, bom, costuma dar arrepios em muita gente, né? A gente vai pegar a visão mais comum sobre aquele que é, de longe, o número mais famoso e infame da história, o 666, e vamos virar isso de cabeça para baixo. Se a primeira coisa que vem à mente é uma cena de filme de terror, olha, a realidade que a gente encontra nos textos antigos é muito, mas muito mais profunda, estruturada e, sendo bem sincero, fascinante. Para começar, pensa só nessa pergunta que muda a regra do jogo. E se o número mais temido da história não for um monstro, uma figura sombria e caótica? E se, na verdade, ele representar o ápice absoluto do controle humano e do nosso próprio trabalho? Pois é uma ideia que dá um nó na cabeça, mas que muda todo o paradigma de como a gente interpreta a história e, claro, o mundo ao redor da gente. E para a gente entender essa quebra de paradigma, o roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por 1. O falso símbolo, 2. O sexto dia, 3. A estátua, 4. Os 666 talentos, 5. A exclusão das margens e, por fim, os sistemas modernos. Beleza? Indo direto para o nosso primeiro ponto, o falso símbolo sombrio. Vamos desmistificar o que é esse tal de 666. Existe um abismo gigante entre o mito e o texto original. De um lado, a gente tem a cultura pop, né? Aquela coisa cheia de monstros, estética pesada de heavy metal, o caos absoluto, escuridão total. Só que o simbolismo bíblico real nos mostra exatamente o oposto disso. Ele não aponta para o escuro, aponta para uma luz super ofuscante, que é a luz do orgulho humano. É literalmente o ápice do nosso trabalho. Um sistema de extrema coerência onde tudo parece assim, perfeito, autossuficiente, totalmente calculado. Então, não é sobre caos, é sobre controle absoluto. E isso nos leva à parte 2, o sexto dia da criação, que é a base de todo esse padrão. A grande chave para decifrar esse símbolo começa com o número base, o 6. Lá nos textos antigos, a criação dura 6 dias antes do descanso divino, certo? E o sexto dia é especificamente o dia em que a humanidade é criada. Ou seja, o número 6, por si só, não carrega uma vibe negativa. Ele simplesmente representa a humanidade, representa a nossa capacidade de raciocinar, de construir e o limite máximo do trabalho humano antes de qualquer pausa. E é muito interessante notar que os pensadores cristãos primitivos, tipo o Santo Ireneu, usavam uma prática chamada gemátria para destrinchar isso. Gemátria, para quem não sabe, é uma prática antiga em que as letras do alfabeto ganham valores numéricos. Então eles pegaram aquela frase, o número de um homem, e fizeram os cálculos com nomes antigos tipo latinos, que se referia a Roma. Mas o grande lance é que eles não pararam na matemática básica, sabe? Eles perceberam um padrão simbólico e temporal muito mais amplo acontecendo por trás desses números. Isso ilustra perfeitamente o padrão que a gente encontra nos textos. Pensa bem, são 6 dias de criação antes do descanso. A vida de Noé chega a exatos 600 anos antes de o mundo sofrer aquele reinício com o dilúvio. E tinha até a concepção antiga de que o mundo duraria 6.000 anos antes do fim dos tempos. É inegável que existe uma repetição aí, né? Variações do número 6 estão sempre representando a plenitude de uma era humana. É um ciclo completinho de trabalho ininterrupto, bem ali, na beira de uma intervenção ou de um reset divino. O que finalmente nos traz ao famigerado número em si. Olha só, se o 6 é o trabalho humano, o 666 é o 6 elevado à sua potência máxima. É a imagem da perfeição absoluta, da coerência elevada ao extremo. É o número 6 esticado aos seus limites absolutos, formando um sistema humano que bate no peito e diz que basta a si mesmo, que não precisa de mais nada de fora. E, gente, as propriedades matemáticas por trás disso são absurdas de tão fascinantes. Olha que loucura. Os 3 primeiros dígitos que simbolizam unidade, dualidade e multiplicidade, 1, 2 e 3, eles somam 6. E se a gente somar todos os números de 1 a 36, dá exatamente 666. Tem mais, num quadrado mágico de 6 por 6, que é uma figura geométrica super coerente, cada linha e coluna soma 111, que no total de todas as linhas dá os mesmos 666. É uma estrutura inquebrável, é assustadoramente perfeita. É literalmente a coerência sistêmica empurrada até o talo. Entrando agora na nossa parte 3, a estátua de Nabucodonosor, o grande monumento de ouro.
Aqui a gente tem o primeiro grande manifesto bíblico desse padrão. O rei Nabucodonosor, lá na antiga Babilônia, mandou construir uma estátua colossal de ouro. E adivinha quais eram as dimensões exatas que o texto faz questão de registrar? 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Pode ter certeza de que isso não é coincidência. Foi um monumento forçado ao orgulho e à autoridade humana, uma mega estrutura onde todo mundo era obrigado a se curvar e adorar a criação do próprio homem. E, detalhe, sob a ameaça de ser jogado na fornalha de fogo se não obedecesse. O que nos leva ao ponto 4, os 666 talentos de Salomão. Aqui a gente entra no controle financeiro. A narrativa nos diz que a rainha de Sabá faz uma visita ao rei Salomão. E quem é ela? Ela é uma estrangeira, alguém de fora, basicamente uma variável incalculável dentro do reino dele. Aí, o que acontece assim que ela vai embora? O texto bíblico faz questão de frisar que em um único ano, Salomão acumula exatamente 666 talentos de ouro. O estrangeiro, o incalculável, vai embora e, na mesma hora, o sistema financeiro se fecha num controle absoluto. Tudo rigidamente contabilizado. E quando a gente coloca essas duas narrativas lado a lado, caramba, o paralelo é gritante. De um lado, a gente tem Nabucodonosor e a estátua de 60 por 6 exigindo lealdade total com base na adoração forçada. Do outro, Salomão contando os exatos 666 talentos de ouro, que é a contabilidade absoluta de todas as riquezas e trocas comerciais. O tema por trás disso é o mesmíssimo. É a busca incessante por um sistema humano impecável, sem brechas, onde tudo é milimetricamente contado e onde participar dessas regras é condição obrigatória para existir na sociedade. Vamos agora para o quinto ponto da nossa agenda, a exclusão das margens, ou seja, a grande falha de sistemas tão perfeitos. E aqui está a grande sacada de tudo isso. O que é que um sistema puramente humano, obcecado por trabalho e controle, mais odeia no mundo? Ele odeia o incalculável. Ele odeia o repouso. Lembra que o número 6 exclui o sétimo dia? Pois é, o sétimo dia é justamente o que traz os respiros da humanidade. O sábado, que é o descanso sagrado, o jubileu, que é quando as dívidas financeiras impagáveis são perdoadas, aquela regra fantástica de não colher os cantos da plantação para deixar comida para o estrangeiro e até as franjas soltas nas roupas. O fato é que um sistema totalitário, bitolado em eficiência e em contar cada centavo, tenta desesperadamente eliminar essas margens. Esse espaço de graça é simplesmente incontrolável e o sistema não suporta isso. O que abre a porta para o nosso último ponto: sistemas modernos de controle. Como esse padrão antigo se manifesta hoje? Quando a gente para e olha para a ambição de controle do mundo atual, as semelhanças dão até um frio na barriga. Dá uma olhada no que os grandes líderes de tecnologia andam falando. Teve um discurso para a Liga Antidifamação, onde o CEO da Apple, o Tim Cook, falou sobre a visão dele sobre inteligência artificial, destacando uma ideia de criar uma espécie de Deus saído da máquina. O objetivo do setor de tecnologia hoje é construir um sistema artificial tão redondo, tão abrangente, que seja capaz de gerenciar a humanidade, resolver os nossos defeitos de forma sistemática e excluir totalmente o ódio. É, na prática, a mesmíssima tentativa de construir, puramente pelo nosso esforço técnico, uma coerência perfeita que não deixa absolutamente nada de fora do cálculo. Colocando o passado e o presente lado a lado, a correspondência é fortíssima. Lá atrás, a antiga Babilônia exigia participação forçada sob pena de exclusão física. Hoje, o controle moderno avança na forma de rastreamento digital e financeiro total. A gente já vê que sistemas de cartão de crédito e bancos online conseguem literalmente excluir do comércio e das transações as pessoas que não se encaixam nas regras daquele sistema absoluto. Se a identidade digital não for aprovada, a pessoa simplesmente não negocia. Exatamente como a gente viu no controle de comércio das histórias antigas. Bom, tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é o grande ponto dessa análise. A verdadeira lição por trás do 666 não é ter medo de um monstro das trevas, mas sim ficar de olhos bem abertos para o excesso de controle que vem disfarçado de solução perfeita. A grande pergunta que fica no ar é a seguinte: será que os nossos sistemas modernos estão deixando algum espaço para o descanso, para o perdão, para as margens incalculáveis da vida humana? Ou será que eles estão exigindo uma participação inflexível, sem falhas e total? É uma reflexão pesada, mas extremamente necessária sobre como a tecnologia e as finanças estão moldando o nosso mundo hoje. A resposta para isso pode mudar completamente o jeito como a gente encara o nosso futuro. E com essa pergunta para fritar a mente, a gente encerra a explicação de hoje. Um grande abraço e até a próxima.